de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que curte analógico, para você que curte digital, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós discutimos política, comportamento e o que mais der corda nas redes sociais. Eu quero perguntar para vocês lembram do relógio Cuco? Demais. Sim. Ah, mentira. Eu lembro. É mesmo? Eu já vi no já vendi desenho. vários. Sucata, Cara, você sabe que minha mãe, ela ganhou de aniversário de casamento um Cuco. E meus amiguinhos, quando iam em casa, ficava alucinado, né? Porque o Cuco, ele sai de hora em hora. De hora em hora. E de meia em meia hora também. Mas o mais legal é de hora em hora. Só que é o seguinte, ele precisa de um pêndulo para funcionar. Ele precisa de uma pressão ali nas cordas para funcionar. A pergunta que não quer calar. Lá vem. Bolsonaro virou um Cuco? Porque ele sai só em momentos agora específicos, né? Muito específico. Ele sai, põe a cabecinha pra fora, fala, ok, e volta aí pra dentro. Então eu quero saber de vocês, porque ele apareceu primeiro na sexta-feira, cumprimentou ali os apoiadores, as pessoas que estavam ali no Palácio do Alvorada, e falou, ó, quem decide o meu futuro são vocês. Quem decide o futuro das Forças Armadas são vocês. Não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e pensar no que não fizemos. Sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Isso é o que ele falou na sexta-feira. Depois eu quero trazer outras frases aí. Mas e aí? Ele apareceu na sexta, deu um recado, apareceu no sábado, apareceu no domingo e também na segunda-feira dessa última semana. O que vocês estão entendendo dessas aparições aí de Bolsonaro? O que eu entendo... Pode começar? Manda ver. O que eu entendo é muito simples. Ele foi lá apaziguar os ânimos, porque até então as pessoas estavam na frente dos quartéis e, na minha opinião, elas nunca deveriam ter saído de lá. Como eu sempre falo aqui, falo também no meu canal, existe um mundo ideal e existe um mundo real. No mundo ideal, as pessoas não deveriam estar na frente dos quartéis. Elas deveriam ir para Brasília cobrar os seus representantes, cobrar, gritar... E cobrar aqueles em quem elas votaram para que eles cobrem lá dentro para representar elas. Isso seria o mundo ideal. O mundo real não é bem assim. O mundo real é o que aconteceu essa semana, onde, na minha opinião, pessoas infiltradas se aproveitaram do fato de que já tinham pessoas lá em Brasília. Esse é o mundo real. Na minha opinião também, o Bolsonaro ter aparecido foi uma coisa boa. Porque ele apazigou os ânimos daquelas pessoas. Porque, vamos combinar, você ficar 40 dias, até então, 40 dias esperando por uma resposta que nunca vem e tendo que passar por certas humilhações, como o pessoal anti-horário que fica te zoando dia sim, dia também, te chamando de gado e falando um monte pra você e você perdendo o jogo, brigando com o familiar, porque você tem uma coisa em que você acredita e você está batalhando pacificamente por essa coisa que você acredita. Mesmo assim, os ânimos as pessoas vão ficando mais nervosas com uma solução, com uma resposta que nunca vem. Algumas dessas pessoas foram para Brasília e eu acho que o Bolsonaro, de bom tom, entendeu? Acabou indo lá e apaziguando essas pessoas. Se você presta atenção nessa mensagem que o Ricardo acabou de ler aqui que o Bolsonaro dele falou e não falou nada. Exatamente. Entendeu? Mas pelo menos ele conseguiu baixar os ânimos. Porque como a gente viu, e na minha opinião, isso quem está falando é o Alessandro, não tinha ninguém patriota, ninguém de direita de verdade misturado naquela bagunça toda. Para mim ali eram só infiltrados. Mas se o Bolsonaro talvez não tivesse ido lá e apaziguado os ânimos, dentro dessas pessoas que estavam nervosas porque estão há tantos dias, podiam acabar se misturando com esses infiltrados e ter feito uma bagunça muito maior. Duda, eu sei que você está muito ligado aí nas redes sociais e tal. Inclusive, encontrei você nas redes sociais, né? Sim. Eu vi uma menina de cabelo pintado, né? Toda típica da esquerda. De repente, ela falando da direita e tal. Eu falei, eita! Eu parei, ele tava no scroll, já ia dar um tapa. Aí eu falei, opa, peraí. Aí, então você frequenta muito ali, você consome muito ali o TikTok, o Kawaii, né? E todas essas redes. Todas. E a galera começou a fazer era quase um... Como é que chama? RPG, né? Aqueles jogos de inteligência, tipo, o que significa o copo virado a 47 graus? E a camisa? E a tubaína? Né? E 48 horas? Você acredita que
isso acaba minando a paciência das pessoas, porque esperem mais 48 horas, ou na realidade, isso é quase que uma maneira das pessoas terem onde se agarrar, não num sentido utópico, mas um ponto de contato para dizer, ok, existem mais pessoas como eu, engajadas, e a gente está esperando essa resposta. Como é que você vê isso? E, mais ainda, e se essa resposta não vier do jeito que essa galera está esperando? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que é um pouco dos dois pontos que você trouxe. Mas eu acho que existe um perigo nessa história de ficar tentando desvendar códigos. Boa. Por exemplo, o Bolsonaro postou uma foto e tem uns copos verdes ali. Não, os copos verdes são os militares organizados e tem uma garrafa aberta, é a onça bebendo água. Eu acho que tem um perigo. Eu acho que isso é um exagero. Tá? Eu acho que às vezes isso é um exagero, porque as fotos, cara, são fotos. Eu acho que os perfis que tem o Bolsonaro TV e o perfil do próprio Bolsonaro tem postado fotos, vez ou outra, só pra mostrar, tipo, ó, tamo aqui, beleza? A gente não sumiu, a gente tá por aqui, ok? E só. Eu acho que ficar buscando teorias e tentar desvendar o que é cada detalhe, eu acho que isso é um exagero, porque pode chegar naquilo que você falou. Pode fazer com que as pessoas achem que a situação vai ser resolvida, e eu tenho comigo que vai, porque a esperança é a última que morre, mas pode acabar fazendo com que as pessoas achem que a situação vai ser resolvida de um jeito. E se essa situação for resolvida de outro, vai ter gente que vai ficar nervosa porque não foi resolvida da forma como elas queriam, porque elas acharam um monte de mensagem subliminar que não existia nas fotos. Então eu acho que sim, é bom essas fotos serem postadas e terem essas mensagens, e ter o Bolsonaro agora botando a cabeça pra fora pra falar uma coisa e tchau, ou aparecendo ali pra levar um pastor pra fazer uma oração e tchau, pessoal, abraçar uma criança ou outra pra mostrar que, tipo, ó, segura a onda, eu tô aqui com vocês, confia no pai, eu tô fazendo o que dá pra fazer. Porque eu acho que seria até um pouco de prepotência da nossa parte ficar tentando descobrir o que tá acontecendo. Eu já falei. Foto. Eu não tento mais descobrir o que tá acontecendo. Todo mundo que me pergunta, eu falo, eu já passei da fase de tentar descobrir o que tá acontecendo. Porque se há algo de fato acontecendo, e eu creio que há, não vai ser o tipo de coisa que qualquer um vai conseguir desvendar numa fotinha de Instagram. Não é um filme de caça ao tesouro. Né? Não é Sherlock Holmes, não é Indiana Jones. A gente não vai descobrir o que quer que esteja acontecendo assim. Não é assim que a coisa funciona. Mas o Bolsonaro não fala nada pra gente. É óbvio que ele não fala nada. Existem coisas que não é pra você sair gritando aos quatro ventos, sabe? Então, por exemplo, eles falaram, falou e não falou nada. Porque é assim que tem que ser. Tem que aparecer pra mostrar que ainda tá com a gente, que ainda existe esperança, que a gente tem ali algo a se agarrar, que a gente não foi abandonado, como muita gente quer fazer parecer, e é mentira. Então, eu acho que essas aparições, essas publicações, é mais para mostrar que, ó, a gente tá por aqui, a gente tá trabalhando para resolver, espera, resiliência. Eu recebi um comentário que falava, a geração micro-ondas tá tendo que aprender a ter resiliência. Caramba. Né? Todo mundo quer tudo muito rápido. Gostei, né? Assim, a geração micro-ondas, da pipoca do micro-ondas, está aprendendo a fazer banho-maria da marmita para não fritar o pé de frango. Porque não já vai ser teve do pé de jeito frango que a na gente marmita? quer Já quando a gente quer. E zoião também. E tem que tomar cuidado para não fritar o pé de frango, você tem que usar a banho-maria. Esquentar Não é demais isso? já era. Muito bom. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Elas vão acontecer do jeito que dá pra ser na hora que tem que ser. Simples assim. Então, agora eu quero perguntar aqui pro nosso amigo Roma, que é jornalista, mas além de jornalista, ele é hipnólogo. Então, ele adentra na mente das pessoas. Isso é mentira, isso é balela. Mas ele faz estuda... as pessoas imitarem galinha. Não, isso é Só balela. se elas quiserem imitar. Exatamente. Mas o Roma, grande hipnólogo aqui, ele sabe uma coisa muito importante, numa base, inclusive, da mente humana, que é a leitura mental. Sim. A leitura mental é o quê? É você agir a partir do que você acredita que o outro está pensando. Perfeito, Ventura. Então, tipo assim, não, mas você acha que eu sou besta, não é assim? Ou ele acha que... Então, a leitura mental é um problema seríssimo. É perigoso, né? Tomam decisões comportamentais a partir de uma suposição do que o outro pode estar pensando. De uma realidade que, às vezes, ela mesma criou. Exato. Né? Então, você cria as expectativas. Parte de um desejo. E aí, quando não se cumpre, você fica frustrado. E aí que eu quero juntar o que a Duda falou, vou perguntar para você, nessa base do comportamento humano,
Porque sabe o que me chamou muito a atenção? Né? A gente falou da sexta-feira, agora no sábado. No sábado, o Bolsonaro recebeu de novo os apoiadores e ali tinha tipo um fosso, né? Com água e tudo mais. E aí ele aponta para uma menina, sei lá, de 11 anos mais ou menos. Por aí. O segurança vai lá, atravessa andando com o seu mocassim italiano. O espelho d'água que tem ali. Né? E aí ele pega a menina no colo, leva pro Bolsonaro. Aí acontece uma coisa que me emocionou muito. A menina fala algo pro Bolsonaro e o Bolsonaro chora. E você sabe o que ela falou? Não sei. Teve um vídeo que acho que foi o pai dela que gravou. Mas aí também, falou. mas aí, Duda... Aí mas é a menininha, ela falando. Ela fala mas vídeo, aí depois que virou os 5 minutos de fama, pode criar-se uma frase, também. sabe? Mas é que é tão simplesinho, eu achei bonitinha, achei a cara da menina. Mas o que ela falou? Ela fala Biscoito que... ou bolacha? O céu tem pão? Não, mas ela falou que tipo... Ela falou pro Bolsonaro ainda. Palmeiras não tem mundial. Aí ele lembrou. Que o Bolsonaro é palmeirense, né? Mas o que ela falou? Ela falou que as pessoas gostam muito dele, que ela falou que Deus está do lado dele, que todo mundo vai ficar com ele enquanto ele precisar. Basicamente, a menininha disse que foi isso. Agora, foi exatamente isso, não sei, mas foi então, e Roma, o que eu quero trazer é o seguinte. Então, as pessoas, elas ficam imaginando, né? Trazendo, cheio de abstrações, elaborações e tudo mais. Mas, de fato... A gente sabe que nada vai se resolver a partir de um botão. Né? As pessoas ainda acreditam que existe o botão... O botão vermelho, o botão grandão, vermelho do Super Batman lá. Super Batman, juntei o Batman com o Superman. O Super Batman. Ou então... É o Capitão de Ferro. Ou aquele telefone vermelho da Casa Branca, né? Tinha uma ligação direta com a Rússia, a União Soviética. Resolva isso. As pessoas estão preparadas emocionalmente para se frustrarem? Eu acho que não, Ventura. Eu acho que não, sabe por quê? Tem uma coisa na PNL que você conhece muito bem, chama mapa e território, né? O mapa é como eu vejo a minha ecologia, o meu ecossistema. O território é como o sistema, como a ecologia realmente é. Então, dentro do meu mapa, eu crio as minhas expectativas. E a partir dessas expectativas, eu começo a gerar comportamentos. E esses comportamentos vão se, muitas vezes, deteriorando por conta das expectativas não atendidas. Só que o território está lá. E essas expectativas não atendidas acabam velando a minha visão e eu passo a não enxergar mais o que é real, o que realmente está acontecendo. Aí a gente entra num ciclo de depressão, ansiedade, frustração. É isso que eu vou completar, Eu estava conversando com alguns amigos psicólogos meus e eu acredito que esse próximo ano vai ser o maior índice de depressão, frustração. Certeza, com certeza. Algo que eu não quero nem falar o nome para não criar gatilho, mas você já deve saber o que é. Claro. Porque as pessoas, elas estão com muito medo. Muito medo. E elas medo estão mesmo. apavoradas. É medo genuíno. E não só elas, mas o mercado, os próprios amigos do Lula, os próprios amigos do PT, os jornalistas que fizeram L e agora estão desesperados. Com medo. Mas eu quero puxar para esse lado. E aí, cara, como é que vai ser administrar tudo isso daí? Vai ser muito difícil, Ventura. Vai ser muito difícil administrar isso daí. Olha só, pegando o gancho que vocês colocaram aí, né, que tem muita gente encontrando sinais onde não tem. Tem um livro que virou filme, Código da Vinci. Código da Vinci. Não é? Muita gente enxergava, o cara enxerga, gente... Nas notas de dólar, nas obras. Não sei se é verdade, se não é, enfim. O fato é que a realidade está posta, entendeu? Muita gente esperava muita coisa, que eu nem vou falar aqui, que é para não gerar problema de... Interpretação, né? Problema de interpretação. Então tem gente querendo que aconteça uma coisa que não vai acontecer, entendeu? Tem gente que acredita que o molusco não sobe a rampa, ele vai subir a rampa. Só que, como a Duda falou, não vai acontecer do jeito que a gente imagina, mas a gente tem outras maneiras de lutar, entendeu? Vou parafrasear o molusco, a luta continua. Né? A luta continua, companheiro. A guerra tá aí, gente. A gente vai ter que continuar lutando de outras formas, né? Então, não se frustre, não fique decepcionado. Ou melhor, eu acho assim, não se entristeça. Se frustre, se decepcione. Sim. É natural do ser humano. É perfeito. Mas não é o fim. Não deixe que isso... Não é o fim. Boa, Ventura, muito bom.
Não deixe que isso determine os seus comportamentos. Futuros. Boa. Entendeu? Não deixe que isso determine os seus comportamentos futuros. É o momento de engolir seco, não tem jeito, vai ter que engolir, né? Como disse o Zagallo uma vez, vão ter que me engolir. Como eu disse, a realidade está aí posta, agora a gente tem que encontrar as ferramentas adequadas para continuar no combate, entendeu? Para continuar combatendo. Porque o que não pode acontecer nesse momento é a gente esmorecer. Perfeito. Né? O que a gente tem que fazer? Observar, adaptar, improvisar e continuar no combate. Perfeito. Jamile, é o seguinte, aí na terça-feira dessa semana, né, eu falei na sexta, sábado, domingo e tal, na terça-feira, que foi o dia D, né, foi onde acho que tudo aconteceu ali, que a gente vai entrar nessa seara daqui a pouco, mas o presidente, ele deu um porta-voz para falar, quando estavam ali os militares sendo condecorados e se formando e tudo mais, e leram, ele não leu, esse texto. A qualquer tempo que o Brasil confia, ou seja, né, as pessoas que estavam ouvindo ele, o Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével das Forças Armadas. A declaração foi feita em mensagem lida durante a cerimônia do Dia do Marinheiro, na qual o chefe do Executivo participou. Apesar de estar presente, o presidente escolheu não discursar no púlpito, mas leram para ele. O Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas Forças Armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro. Então vamos lá, deixa eu jogar uma batata quente na tua mão. Ou no teu colo. Ele falou Joga na minha também. Vamos lá, deixa a Jamile. Só que tinha que falar. Vamos lá. O que está acontecendo? Muito provavelmente, né? Muito provavelmente, a história, né, vai correr, o rio vai para o oceano. Ou seja, vão se aceitar os resultados das eleições, vai ficar aberto isso na memória das pessoas, vai ser discutido pro resto da vida. Não precisaria ser assim. Se tivessem aceitado o voto impresso, né, como impressora e não à mão, que isso também foi uma fake news que espalharam, mas com impressora, né, e caindo ali, acabaria com todo esse problema, com tudo esse problema que está acontecendo hoje. A gente vai ter que engolir esse remédio amargo, só que ao mesmo tempo, muitas pessoas, eu acredito que elas poderiam usar essa força e redirecionar essa força de aglutinação, né, de paralisação, para continuar a exigir e estar à frente das suas argumentações e das suas decepções. Perfeito. Porque parece que realmente as coisas estão vindo em doses cavalares, a gente vai falar isso daqui a pouco, decisões essas que estão assustando tantas pessoas do PT e os jornalistas, comentaristas e todos os istas aí. Mas o que eu penso mesmo não se tomando essa decisão que as pessoas esperam, pode-se tirar uma educação, um trabalho, pode-se tirar um feedback dessas paralisações e não terminar no dia 31 de dezembro? Ou seja, a gente tem que continuar exigindo que, mesmo a gente sabendo que estão sendo pinçados pessoas que estavam condenadas ou ex-condenados ou corruptos ou pessoas que estão respondendo a inquéritos e tudo mais, a gente ainda tem que exigir que eles tenham uma lisura, que eles sejam honestos e, por conta disso, não aceitar meio que esse aceita que dói menos, perdeu o mané, vamos todo mundo pro samba e esquece porque agora o governo é nosso e o povo só serve para pagar imposto. Pois então, a bomba chegou, tô aqui último, né? Iniciou ali no Alessandro, passou pela Duda e agora chegou em mim. Olha só, não tem como eu fugir, eu vou te responder. Só que eu tenho que ir na tua primeira pergunta que foi jogada pro Alessandro. A primeira pergunta justamente trata sobre essa frase aqui, ó. Não podemos esperar chegar lá na frente, olhar para trás e pensar no que fizemos. Palavras do Bolsonaro. Nós estamos falando de uma revolução que está tendo, as pessoas estão lá tentando
tentando fazer uma movimentação e ele chega para essas pessoas que estão lá e diz dessa forma: sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas, nós vamos vencer. Olha só, eu fui advogada há um bom tempo de um partido a nível regional. Isso faz com que você acabe permanecendo ao lado de vários políticos. E aí você percebe que nenhuma palavra é solta ao ar sem ter um sentido. Se realmente Bolsonaro quisesse abafar aquela situação, ele não iria utilizar essa expressão. Eu concordo. Tá? Ele iria utilizar assim, calma lá, pessoal. Cada tempo no seu tempo, cada momento no seu tempo, tá? Esse não é o momento. Estamos aqui para fazer um movimento, ok? Porém, vamos aceitar o que aconteceu, vamos trabalhar, vamos analisar, vamos ficar de olho em cada movimento. E aqui agora eu utilizo a tua pergunta, né? E aí a gente vai fazer o quê? Exigir? Sim, vamos exigir que esse novo governo trabalhe da melhor maneira possível. E se não trabalhar, a gente vai estar no pé dele, até mesmo porque o partido a qual eu estou tem muitos parlamentares. Então tem como a gente cobrar sim. A atitude do Bolsonaro não foi para abafar. Na minha visão, estritamente na minha visão, foi de colocar fogo. E aqui, o que foi que aconteceu? Para quem mexe com política, sabe dos esquemas, né? Chega assim e diz assim: Bolsonaro, não fala nada. Estão esperando o momento para pegar uma fala tua para você ser responsabilizado criminalmente. Sim. E aí começa a se utilizar de outras pessoas para falar em nome dele, que foi esse exemplo que você acabou de citar. Né? Porque, na minha visão, essa outra frase utilizada num porta-voz, pelo porta-voz, é também colocar fogo nos ânimos ali. Nos ânimos das pessoas que já estão querendo esse movimento. Criar uma falsa esperança. Sim, eu não digo falsa. Eu não digo falsa. Eu não digo falsa. Falsa esperança. Mas eu sei o que o Negão pensa, eu quero depois terminar nele. E eu discordo, inclusive, do Negão, mas entendo perfeitamente a colocação dele. Continue com esse movimento, não abafa esse movimento. E assim, na minha visão, tem muita coisa para acontecer até o dia 31. Pois é. Tá muita coisa. Eu posso só fazer um adendo? Por favor. Só tem alguns pontos aqui que eu acabei anotando, que a fala da Jamile me lembrou de alguns tópicos, então eu quero falar. Sobre o discurso do presidente Bolsonaro, que ele fez para os manifestantes lá na frente, né? Vale lembrar que em nenhum momento ele reconheceu a vitória do Lula. Até agora. Em nenhum momento ele reconheceu essa vitória. Em nenhum momento, além de não ter reconhecido... Isso é uma questão retórica. Deixa eu concluir. Por favor, continue. Em nenhum momento... Tá brava demais. Temos treta na mesa hoje, hein? Desculpa, Dudinha. Em nenhum momento ele reconheceu a vitória do Lula. Além de ele não ter reconhecido, o que as pessoas estavam tanto falando? Não, porque o nosso tempo está acabando por causa da diplomação, O que ele faz? Ele chega lá e ele fala o seguinte: a gente sabe que o tempo está passando. A gente sabe disso. Que foi o que ele falou, não vou lembrar as palavras corretas agora, mas ele falou que a gente sabe que cada minuto a mais é um minuto a menos, basicamente. Isso. E ele finaliza com vamos vencer, né? Ele finaliza com vamos vencer. Então, só que eu quero deixar claro, principalmente pro pessoal que está nas manifestações, que não pretende sair, que espera que a justiça seja feita, porque eu sou do lema de a esperança é a última que morre, eu não sei o que pode ser feito e eu não sei o que está sendo feito. E eu não espero saber. Eu não espero saber. A única coisa é que eu confio no cara em quem eu votei. E eu sei que tudo que está ao alcance dele para ser feito, está sendo feito. E tá sim. Eu só não espero saber o quê. Porque é o tipo de informação que nenhum de nós vai ter acesso assim. Ele vai falar, pessoal, eu tô fazendo isso aqui, beleza? Não vai acontecer. Então a única coisa que eu posso falar para as pessoas é para que vocês continuem tendo esperança de que o bem vai vencer o mal, de que a gente vai ter um pouco de justiça, e vocês confiarem no cara que vocês votaram. Porque até agora não houve nenhum reconhecimento de vitória do Lula. Inclusive, isso tem sido um ponto que tem incomodado o Lula. Sim. Ele tem feito tweets reclamando sobre isso. Tá? Então, se realmente quiser só dar uma acalmadinha para diminuir as coisas e mostrar pro pessoal que é para aceitar, esse discurso não teria sido feito com essas palavras. Essa é a minha opinião. Eu sei que o Fabiano e o Negão vão discordar. Eu quero pra mim, o Lula tá de deboche. Não, eu quero puxar. Ele tá debochando. Eu quero puxar isso pro Negão, porque é o seguinte. Porque parece que a gente está vivendo realmente num metaverso. A gente até chegou a falar isso aqui.
de um lado, programa. nós temos, por exemplo, aqui até programas da casa, se você assiste o Pingo nos Is, gente, nós estamos falando de uma situação que está se acumulando, é o paiol que está prestes a explodir, com as pessoas na rua prestes a explodir, né, tomando ali alguma iniciativa talvez até inadequada, né? Tanto é que aproveitaram-se disso, que a gente vai falar daqui a pouco. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, por isso que, como a Jamile falou, a política é um jogo de xadrez em 4D. Não é só em 2D. Eu tenho muita raiva dessa expressão. Não, é em 4D. Eu em que 4D. jogo xadrez, eu não gosto nada quando usa essa expressão. Não, é um jogo de xadrez em 4D. Sabe por quê? Porque não é só aqui, ó. São 4 níveis. Profundo. Não, cara, é uma coisa louca. Porque o que acontece? Qualquer atitude, ação é repensada 1000 vezes antes de fazer para não dar brecha. Porque tudo traz resultados muito expansivos. Quando o Bolsonaro abre as portas do Palácio, porque justamente, talvez, ele já sabia que ia acontecer aquela, que a gente vai falar daqui a pouco, aquelas depredações, sim, a Michele Bolsonaro serve comida. Isso foi um risco muito grande. E Randolph cintilantemente pulando ali, foi reclamar que ela estava financiando atos golpistas, porque ela deu comida. Já pediu para o Alexandre para ela assumiu um risco gigante. Para colocar ela no inquérito. Então, olha que loucura. E talvez consiga. Não é um risco que ela assumiria à toa. A esposa do Bolsonaro simplesmente fornecer comida para as pessoas que estavam ali nas cercanias do palácio. É uma princesa, já querem colocar ela no inquérito dos atos antidemocráticos. Cara, a que nível a gente tá? Por isso que eu falo, qualquer respiração fora do normal é vista como um afronte. Uhum. Agora eu pergunto pro Negão. Eu vi você falando algumas vezes até que era melhor a gente aceitar o Lula roto e rasgado do que enfrentar uma intervenção, uma suspensão para que fosse investigado, de fato, o que querem que seja investigado, que é a lisura das eleições, por conta da represália do resto do mundo. Para mim, isso é pior do que o Lula. Eu discordo de você, mas eu queria saber por que você concorda com essa afirmação. Eu às vezes estou ficando até meio repetitivo quando eu falo do mundo ideal e o mundo real, certo? O mundo ideal, para mim, seria o Bolsonaro ter chegado assim lá pro 3º, 4º dia, depois de ter o que eu acredito, Alessandro, acredito, que eu acho que é o que rolou, dele depois daquela reunião com os militares, e os militares, outra coisa que quem acredita é o Alessandro, que eu acho que teve essa reunião, e os militares devem ter falado para ele assim, seguinte, não dá para botar 100%, não dá para botar a mão no fogo em cima da urna, mas, pelo que eu vi aqui, você vai ter que repensar aí a sua estratégia, porque, ao mesmo tempo, eu não consigo dizer para você que o problema foi elas. Então, é melhor pensar na sua estratégia do que nelas. Eu acredito que foi isso. Então, o certo seria, na minha opinião, que o Bolsonaro tivesse chegado a público e tivesse dito assim, pessoal, infelizmente não foi uma eleição ali onde a gente correu por igual, eu e o Lula. Obviamente a imprensa estava contra mim, obviamente a classe artística estava contra mim, obviamente teve inserções minhas que não foram feitas, entendeu? E obviamente em algum ponto nós erramos e não conseguimos convencer algumas pessoas, porque sim, existia muita gente que não quis votar no Bolsonaro, que também não gostava do Lula, assim como muita gente votou no Bolsonaro porque não gosta do Bolsonaro, mas odeia o Lula. Isso é normal, é do jogo. Para mim, ele deveria ter chegado e falado assim, então o que nós vamos fazer? Vamos dar um passo para trás, eu também não vou entregar a faixa para ele, Dilma, se quiser, que bote a faixa de volta e ela que entrega para ele, mas é o seguinte, perdi, vamos nos reagrupar, vamos aproveitar que a gente tem 100 e poucos deputados e vamos tentar fazer uma oposição forte para que ele não bote as mangas de fora. Eu acredito que o meu mundo ideal, isso deveria ter sido feito. Não foi feito desse jeito, muitas pessoas foram às ruas, muitas pessoas estão em frente aos quartéis há mais de 40 dias, mas uma coisa a gente tem que pôr os pés no chão e entender que aquelas pessoas não
Não, aliás, assim, quando eu digo elas não representam, não quer dizer que quem está de fora não se sente representado. Sim, se sente representado. Mas quando a gente vai ver a conta do resto do Brasil, são poucas pessoas. É só a gente Negão, ver pelo 7 de setembro que a gente esteve aqui. Mas vamos lá. Eu estava aqui. Mas, Negão, vamos lá. 7 de setembro foi feriado, ficou 6 meses falando o que ia acontecer. Ali, e É um tinha dia líderes. só. E tinham líderes. Tinha Tomé, Zambelli. Um monte de E deputados. agora você não tem líderes. Coronel, não sei das Mas quantas. não é pra ter, é pra ser popular. Então, a Não, proporcionalidade, a gente não consegue fazer essa balança, porque são atos completamente distintos e diferentes. E pra propósitos Beleza, diferentes. mas você acha que tem gente o suficiente? Então, aí que tá. Não é essa quantidade que está na rua, é o que tem acontecendo de energia, de vibe, de clima no Brasil. O clima do Brasil está insatisfeito. E, cara, você tem Independente milhões se de as pessoas estão na pessoas rua ou não. paradas Você. no meio da rua. Mas não Quando sei está quantos dias, insatisfeito, é importante. que olha Mas que as interessante. pessoas estão bravas pelo Bolsonaro não ter ganho, mas não, elas não estão o suficiente para Não falar. só isso, Negão. Vou largar meu trampo. Não só isso, Negão. Sabe por quê? As pessoas, inclusive, eu até fiz essa pergunta para vocês, vou fazer aqui no ar. Eu estou sentindo nas redes sociais um declínio absurdo daquelas pessoas que estavam cegas, apaixonadas pelo Lula. Sim. Sabe não, aquelas isso de, tá ai, Lula rolando 13, ai, papai tá on. Elas estão com medo Ele também. vai ser moderado. Ou seja, Porque tudo que a gente avisou que ia Ele vai acontecer, ser tá moderado. acontecendo. Muita gente fala assim, calma, ele vai ser moderado, vai ter o Meirelles, calma, é o Alckmin que vai governar. E elas estão vendo coisas acontecendo de estouro de teto, Haddad na economia, Mas ele o não outro, mentiu. como é que chama lá? O mercadante Mas no isso BNDES. Isso é bom deixar claro Entendeu? que o Luiz Lula Marinho, Não, ele não Luiz escondeu. Marinho Nunca no trabalho. escondeu. Não, E aquele Lula não fingindo que nem escondeu. ministro Então, dando não, ele não coletiva. escondeu, mas deixava passar, mas para quem estava seguindo isso ele, é verdade. ele não disse isso, ele não disse isso. E agora ele está fazendo aquilo que ele disse. A gente era teórico da conspiração. Isso, a gente. Então, a gente era teórico. caiu nas minhas redes 95% daquelas pessoas que falavam, aceita que dói menos, papai tá on, imagina ele não é tudo isso, não vai virar Venezuela, vocês estão loucos, nunca aconteceu. Agora eles estão assim, e o que tá acontecendo? Mas aí é mais fácil entendeu, você Negão? tirar. É mais fácil você tirar o Dilma, entendeu? Que por que a gente fala o Dilma, né? É bom pra você petista entender. Por que a gente não tá chamando Lula de Lula e sim de Dilma? Porque ele tá muito mais próximo. Ele está trazendo, ele não está trazendo a turma de 2002. Ele tá trazendo a da trazendo a Dilma. turma da Dilma. E as linhas de Exato. governança da Dilma. Ele tá indo como uma nova Dilma. Agora, o que eu Então aí quero- tá o grande problema. Agora, imagina você... O meu ponto é sempre o seguinte, gente. Pra gente, muita gente tá brava porque o Lula venceu. Mas lá fora, o Lula já é o presidente. Pra França, isso ele é já claro, é o né, presidente. Negão? Pra Alemanha, ele já é presidente. Mas a gente sabe disso. Para os Estados Unidos, ele já é presidente. O que isso significa? Significa que a partir do momento que o exército... mas não é um... É um golpe. É assim que vai ser enxergado lá fora. Da mesma forma que o que... Ou vendido para. Não, exato. Exato, falou bem. Vendido Falou para. bem. Vai ser assim, que a mídia de lá de fora é igual a nossa daqui É de isso dentro. aí. Vai ser enxergado desse jeito. E lá fora, o que acontece, a gente já viu em outros países acontecer. Quando eles acham que um país não está sendo democrático, aí eles vêm com sanções. E quando é a sanção, a gente tem mania de olhar as sanções só pelo campo do agro. Mas a gente alimenta o mundo, negão. Tá, mas a gente também compra, a gente também vende. Compra chip. E hoje a gente só tem 2 países, que olham para os Estados Unidos e dão risada das sanções, que é a China e os Estados Unidos. Será mesmo que a gente quer... Não, dos ter Estados só... Unidos, é a China e a Rússia, China e a não é? Rússia. Desculpa, a China e a Rússia. Será mesmo que a gente quer ter só esses 2 países como clientes? Porque é isso que vai acontecer no momento em que a gente tiver sanção. O povo pobre vai sofrer mais com um país com sanção do que com um Lula. Porque Então, o Lula... aí que tá, negão. Quando o Aí- Lula começar a ferrar uma classe média, então, começar a negão. ferrar uns ricos, vai acontecer com ele o que aconteceu com a Dilma. Isso eu concordo. Mas assim, Entendeu? eu entendi o que o negócio estava dizendo. Assim, porque é complexo. Não é simples, não adianta. A resposta não vai ser simples, não tem jeito. É? Porque o que acontece? A gente está abstraindo, a gente não sabe. A gente está pressupondo que as dores, talvez... As dores com o Lula sejam menores do que as dores de realmente botar o pé na porta e falar, vamos botar ordem nesse país e não aceitar a corrupção sistêmica. Porque é isso que está em jogo. Ou a gente aceita ser mulher de malandro, ou a gente pede o divórcio. Por isso que eu quero chamar a doutora Jamile, porque a dona Jamile, ela
Inclusive, ela é expert em justamente... Divórcio. Não, de brigas de homens e mulheres. Ela defende essa parte do homem, porque o homem sempre é acachapado como sendo o vilão de toda a história. E aí é que eu quero jogar para a Jamile, trazendo essa parte comportamental que ela atua para esse âmbito político. Porque é o seguinte, será que a gente, de novo, vai ter que aceitar ser mulher de malandro? Tipo, ele me bate, ele me trai, ele me chifra, mas... tem arroz e feijão aqui no prato. Ou eu vou ter que dar um chute, me libertar dele e falar, eu vou sofrer um pouco, mas eu parei de apanhar e vou eu colocar arroz e feijão no prato. Vez é sem feijão. É só tudo arroz. bem, mas que você passe um tempo. Mas é aí que a decisão que a mulher tem que tomar, se ela quer continuar a vida inteira sendo mulher de malandro, entendeu? Ou ela vai ter que botar o cílio embaixo da ponte, ou buscar a casa da tia, passar dificuldade um tempo, mas se libertar daquele crápula. A gente vai querer se libertar do crápula da esquerda socialista, ou a gente vai aceitar por conta de medo de sofrer um pouco mais? É lamentável essa situação, né? Nós já conversamos várias vezes aqui tivemos até um bloco só para falar sobre a questão da gestão, vocês lembram? Sim. Onde nós deixamos bem claro. A tendência é o quê? Colocar pessoas não técnicas para assumir certas demandas. O que foi que aconteceu com o Haddad? O Haddad é economista? Eu sou advogada, eu sou capacitada para estar como ministra da Fazenda? Claro que não. Minha situação é outra, minha gestão é para outra coisa, né? Mas o que está acontecendo? É o que acontece, o que vai acontecer na União é o que está acontecendo em a grande maioria dos estados. Pegando pessoas, apoios políticos em troca de votos, tá? Porque daqui a 4 anos vai chegar... O Lira essa semana já prometeu 150 votos, se der para ele o Ministério da Saúde, é isso? Gente, isso daí é cara, olha que ponto que a gente está. Voltamos de novo aos anos 90. falamos Eu falei, isso entramos no daqui. Delore e voltamos. Voltamos para os anos 90, na cara dura. Ó, eu te dou 150 votos se você me der o Ministério da Saúde. É aquelas baladas de túnel do Eu tempo. não quero o Ministério da Saúde porque eu sou um expert em gestão de saúde. Eu quero porque eu sei que tem X dinheiro lá dentro. Gente, olha só, não tem esquema de corrupção melhor do que tomar conta de um ministério. Nós estamos falando do Ministério da Economia, que é a base da nossa sociedade. Aí o próprio futuro ministro, ele dá uma entrevista e diz assim, eu estou começando a estudar a situação. Ele foi sincero, pelo menos ele foi sincero. Ou seja, calma lá, eu estava preocupada com a minha candidatura ao governo. Agora eu vou ver o que trata aqui eu queria da ganhar. economia. Agora, como faz, eu não sei. Gente, as pessoas estão brincando e eu fico muito triste, porque o que vai acontecer na União é o que acontece nos estados, é o que acontece nas prefeituras. As pessoas não querem contratar profissionais técnicos que realmente entendem do assunto. Não, é política. Os amigos. Vamos fazer politicagem. Agora, vamos lá, o que acontece? Vocês sabem que o índio lá, a pronúncia é de sererê? Porque é T-S-E-rerê, então é de sererê. Então, mas eu vi gente escrevendo com C. Eu vi várias pessoas falando de sererê. Então, a sererê, rerê, reberê, tuberê, eu não sei o nome do homem. Mas, enfim, o cacique sererê. O cacique sererê, ele foi preso. E foi preso junto com o Lula, estava fazendo a diplomacia, lá estava sendo diplomado. Isso. Então, imagina, nesse dia, olha que... Que dia fatídico. Coisa maluca, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Lula estava sendo diplomado, Sererê estava sendo preso. Michele estava dando comida para Michele estava dando comida para os caras fica aqui. O juiz estava dizendo que missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. E aí, não sei se vocês lembram, em 2013, por conta de 20 centavos... Ixi. 20 centavos. Não é por 20 As pessoas foram para Paulista. Não, primeiro foi os 20 centavos. E era 20 centavos. E aí a galera tava, de novo, aquele paiol de pólvora, né? Paiol de pólvora. E as pessoas foram para Paulista e começaram a exigir o quê? Fora PT. As placas eram fora PT, fora PT, fora PT. Aí depois virou fora Dilma, depois virou impeachment. E o pessoal dos 20 centavos se arrepende até hoje. Até hoje, sumiram até. Só que no início aconteceu uma coisa muito interessante, porque pessoas comuns estavam indo para as ruas. Exato. Senhoras, famílias. E aí, do nada, apareceu uma galerinha vestida de preto, com máscara no rosto, quebrando tudo. Botando fogo em lixo,
em carros, em bancos e tudo mais. Não é que essa galera, depois de 10 anos, reaparece fazendo as mesmas coisas? Pois é. Por que isso? Começar com você, Roma. Qual que é o modus operandi? Por que esse pessoal aparece para fazer isso, tomando às vezes do outro? Não só para tomar. Eu tenho uma teoria. Eu quero que se vocês tenham a de vocês, só vou falar a minha no final. Por que eles apareceram? Então, isso aí é fácil de responder. Eu quero perguntar quem não apareceu quando o índio foi preso, ô Ventura? Sting, Opa. Greta, Leonardo DiCaprio, a galera Mark toda da Ruffalo. Mark Ruffalo, a galera toda da ONU, entendeu? Ninguém falou Roma, nada. rapidinho, só uma coisa. Fala. Isso aí a gente tem que admitir também que é o seguinte. O pessoal de esquerda normalmente só defende índio branco e loiro. A gente também tem que... Índio o branco loiro com copo da Stanley. Cadê o pessoal dos direitos humanos? Cadê? TikToker. Cadê? O índio aí Gente, é porque não é o índio... Pelo amor de Deus, defendem. pelo amor de Deus. É uma volta a um passado triste, cara. Foi o que o Negão falou, aproveitando que... Negão, entrou no DeLorean e voltou. Entrou no DeLorean e voltou. Tá todo mundo voltando com força total. Tipo, opa! Mas então... Voltou tudo. Então vamos lá. Negão, por que essa galera voltou? Quero caçar pra cantada também, né, pessoal? Pra quem não entende, caçar pra cantada é uma gíria do bilhar. Negão não joga nada de bilhar. Não, eu jogo não joga muito. nada, mas muito. ele aprendeu vendo ali os caras jogar, Eu já tava- aí veio com essa cansa. Sabe o que é caçar pra cantar? É quando você fala assim, ó, bola 8 na Exatamente. caçapa do canto. Na caçapa do Porque ele canto. fala onde vai entrar, né? Mas Eu sou praticamente um baianinho de Mauá. Não, mas Só não enxergava quem não queria isso daí. A caçapa cantada era a Só chegou quem não seguinte, quis. como eu disse no começo, o mundo ideal seria todo mundo estar em Brasília, o mundo real, o pessoal estava lá nos quartel. quartéis, mas resolveram um grupo de youtubers e influenciadores de muito prestígio até, que é o caso do Hipócritas, juntou uma galera para poder ir para Brasília, para cobrar lá em Brasília. Meu amigo, você que está aí do outro lado, pense como se você fosse o inimigo. Vamos lá. Pense como se você fosse o inimigo. Você faria o quê? 15, aproveitando isso? 15 caboclo era o suficiente para você poder fazer uma bagunça de noite. 15. E se você olha as imagens, não tinha mais que isso. É isso aí. Não tinha mais que isso. 15 é o suficiente. 15 para chegar gritando numa churrascaria. 15 para sair jogando bomba para todo lado. 15, só 15, com camiseta de verde e amarelo, cara com camiseta do Bolsonaro, com bandeira do Brasil. Eu, Alessandro, vou falar agora um depoimento meu. Faz 4 anos que eu vou em manifestação. Eu não fui nas manifestações do Fora Dilma, eu não fui nas outras manifestações. Eu comecei em manifestação quando o Bolsonaro foi eleito, porque eu percebi que as pessoas estavam brigando para que o Brasil fosse para frente. Isso foi um movimento mais maravilhoso para mim do que o Fora Dilma. Que era você brigar por reforma da Previdência, que era você brigar por reforma tributária, defender a Lava Jato. Isso foi importante para mim. Nunca vi, olha, presta bem atenção você que está em casa, eu nunca vi um nada quebrado. Perfeito. As lojas aqui na Paulista, todas abrem. Funcionando. Todas. E faturando. Exato, todas funcionando e faturando. Eu estava aqui no 7 de setembro, aonde eu vi tanto a Paulista, quanto a Rua de Baixo, quanto a Rua de Cima, todas lotadas. Nenhuma briga, nenhum assalto. Eu vi uma coisa que eu acho muito louca, que é o seguinte, era o cara no microfone falando do celular. Achados e perdidos. Acharam o celular, cartão, carteira, entendeu? Eu vi também, nessas últimas agora, a gente chegou a ver isso também, o cara que tava com a garrafa d'água falando, ó, gente, é só levar e deixar o Pix. Entendeu? Ele deixava o número do Pix dele e as pessoas pagavam depois. Sinceramente, tem que ser muito... Eu consigo entender o cara de esquerda que diz que ali eram bolsonaristas que estavam raivosos. Juro pra vocês que eu consigo entender. Sabe o que me deixa nervoso? O que me deixa nervoso? A mídia. O covarde que já foi de direita e hoje ele é de centro, entendeu? A gente vê vários aí influenciadores, jornalistas que estão acusando o pessoal, e esse pessoal que já esteve em manifestação. Tudo isso porque ele tem uma birrinha do Bolsonaro. E sabe de onde vem essa birrinha? Vem do fato de que você, aí de casa, deixou de seguir esse jornalista. Você percebeu a hipocrisia desse jornalista e isso fere ele aqui dentro, ó. Isso fere ele, isso acaba com o fígado dele e ele desconta tudo no Bolsonaro. E hoje para ele, você
é o gado. Ele não consegue perceber, aliás, ele já está começando a perceber, o Ricardo até falou sobre isso, ele já está começando a perceber a cagada que ele fez. Entendeu? Só com as coisas que o Lula está falando que vai fazer antes de estar no lugar. Entendeu? E eu tô sentindo isso, eu tô sentindo muito isso. Caiu aquela pressão do não sei o quê, papai tá on, coraçãozinho, e elas estão ficando preocupadas. E agora? Agora, de novo, você está nas manifestações também, atuante, principalmente na Baixada. Negão, eu estou nas manifestações desde 2013. Até sem querer. Eu já contei isso algumas vezes. Meu pai estava internado na Brigadeiro, eu gravava na Gazeta, eu saía da Gazeta, ia para Brigadeiro, eu passei no meio desse tumulto. Eu passei no meio de um coquetel molotov voando. E eu com a minha mochilinha correndo para lá e para cá, assim, pelo amor de Deus. Por que você percebe o quanto que era uma caçapa cantada, ou seja, eles queriam fazer isso para mostrar, era por causa do Lula. Não, peraí, mas é por causa do índio. Aí fizeram o índio fazer uma gravação. Calma, pessoal, eu estou bem e tal. Como se fosse também uma situação para libertar o índio. Mas parece que isso nada colou. Quer dizer, só colou o pessoal da esquerda. Porque 3, 4, 5 jornais e portais colocaram: bolsonaristas estão quebrando tudo e tacando fogo. Só que não cola. Ficou muito feio. Você acha que alguém acreditou nisso? Lógico, sem ser aquelas pessoas que precisam acreditar, mas você acredita que as pessoas... Vai na maldade mesmo. Você acredita que as pessoas viram, pessoas comuns, viram naqueles encapuçados, vestindo máscaras de gás, eram as mesmas famílias que estavam nos acampamentos? É que nem o Eduardo Bolsonaro, ele usou uma frase que eu gostei. Tem focinho de porco, tem pé de porco, tem nariz de porco, mas não é porco, né? Pra mídia é assim. Se veste que nem Black Bloc. Usa os mesmos materiais do Black Bloc. Se comporta que nem um Black Bloc. Mas é uma idosa fascista bolsonarista que estava lá na manifestação. É uma criança que com roupinha de Brasil tacando um coquetel molotov. Sabe? Então, assim, eu não acho que seja justo a gente querer dizer que foi erro dos meninos, dos hipócritas, do Maicon, do Tassimar, do pessoal que ajudou a organizar a movimentação pro Alvorada, porque foi graças a essa movimentação que a gente teve aparições do Bolsonaro, que a gente conseguiu ali um combustível a mais para manter as manifestações, e querendo ou não, é sempre bom ter o Bolsonaro falando com a gente. Foi graças a esses meninos que a gente viu o presidente abrindo as portas da casa dele e a primeira-dama mandando comida. É óbvio que isso não foi tudo feito à toa, até porque muitos deles têm muitos contatos muito diretos. Então, nada que é feito por essa galera é feito à toa, só porque, vozes na minha cabeça me disseram. Não, tudo tem motivo. Mas, assim, caçapa cantada. A esquerda ia usar disso? Talvez fosse algo tão necessário a ponto de simplesmente ter que lidar com o fato de que a esquerda ia usar disso e paciência, vamos tratar disso depois. Porque foi o que aconteceu. Coincidentemente, no dia da diplomação do Lula, onde tinha uma galera mais do PT, mais à esquerda, mais radical indo para Brasília, isso acontece. Então, assim, é um comportamento típico de Black Bloc. Tem literalmente vídeo dos caras gritando fora Bolsonaro. E é muito engraçado, porque o pessoal que tá postando o vídeo... Esse aí eu quero passar. Esse aí tem um mas problema. é disso que eu vou falar. É esse que é o problema. Terrorista. Mas é esse que é o problema. Tem gente que tá postando vídeo de uma galera do Fora Bolsonaro e aparecem agências de checagem dizendo não gritaram Fora Bolsonaro. Não gritaram. Não. Gritaram Fora Bolsonaro, mas quem gritou foi de um hotel. Foi uma jornalista que gravou esse vídeo até, ela veio a público e ela já falou, esse vídeo fui eu que gravei e os gritos de Fora Bolsonaro não são de quem tá lá embaixo, e sim das pessoas do hotel. Mas é engraçado, tipo assim, mas é a simpatia. Mas Vindo do hotel. Porque, tipo, eu acho que eles estão fazendo isso contra o Bolsonaro. Uhul, fora Bolsonaro! Entendeu? É isso aí, gente. A ideia foi essa. Aí tá valendo, Você tá entendendo? E outra, valendo. não só isso, né? Porque está ali, né, a manifestação, mas você tem foto dos caras com a máscara. Você Não, tem os tem. coquetéis, você tem pessoas jogando Estilingue. coquetéis. Você tem o cara com estilingue. foto. Assim, Você tem o pessoas pessoal- jogando ônibus numa ribanceira. O pessoal tava 45 dias acampado, tendo que comprar comida em barraca, recebendo doação de cobertor e tudo mais. Zero Do ocorrência. nada, esse pessoal tá cheio de botijão Zero de gás, ocorrência. barra de ferro, coquetel molotov, um monte de coisa. Mas o que eu com quero- roupa Isso. preta, do nada, Eu mudou quero- totalmente. Pelo amor de E Deus. eu quero né? passar essa pergunta para a Jamile, porque é o seguinte,
se estava tão explícito, se todos aqueles jornalistas, porque eles deviam estar lá, né? Porque se eles escreveram, né, bolsonaristas com toda a convicção, eu acredito que eles não escreveram isso através do ar-condicionado de uma salinha. Eles estavam lá cobrindo. Eles estavam lá cobrindo, não foi à distância. Então, se todos eles estavam lá, se todos eles tinham certeza absoluta, né? Foi em Brasília, não foi em Quixeramobim, ali do lado, foi em Brasília, onde tem a Polícia Federal, onde tem... Não, mas onde aparentemente não tem nem polícia nem bombeiro. Então, não tem. Porque não apareceu ninguém na hora. Ninguém foi preso, Jamile. Quer dizer, ninguém foi preso. Nenhum praticante de atos antidemocráticos foi identificado. Seria um troféu. Ó, peguei esses dois aqui. Peguei esses antidemocráticos. Agora vamos pegar a rede deles. Olha lá, eu amo Bolsonaro. Vamos bloquear, multar em 20 mil reais. Ninguém foi preso, Jamile. Como é que é isso? De repente, a eficiência acabou. De repente, a eficiência para prender os golpistas antidemocráticos acabou. Pessoal, olha só. É uma situação, eu acho muito interessante. Quando eu crescer, eu quero ser igual essas pessoas com essa inteligência, né? Eu estava comentando aqui antes de começar que tem alguns políticos que quando vão fazer seu pronunciamento, eu tenho vontade de tirar o meu dinheirinhozinho coitado do bolso e dar para a pessoa e começar a chorar. Porque eles são muito feras, tá? E detalhe, eu tenho certeza que todos já leram A Arte da Guerra. Sim. O que diz o livro A Arte da Guerra? Diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com a sua maior força. Qual seria, na oposição, né, o ponto mais fraco? No caso das pessoas que estão ali naquele movimento, trazer pessoas que não fazem parte do movimento para dizer que realmente eles são o quê? Golpistas. Com prática, com atos, né? Atos violentos. E realmente é muito interessante porque prenderam um cacique e ali aquelas pessoas que estavam tocando fogo, porque quantas horas demora para tocar fogo em vários ônibus? E não foi um só, foi ônibus, jogar carro. pedra, inclusive em carros vários de bens. bolsonaristas com bandeira do Não deu tempo da polícia chegar. Não deu tempo da jornalista que estava de camarote, gravando, chamar a polícia para aquela situação. Como assim? Não deu tempo? Mas para prender um pai de família que está ali no movimento, dá tempo? Para poder publicar, expedir decisões para prender um pai de família, dá tempo? Aí é na hora. Que situação é essa? Mas aqui eu quero trazer uma outra situação. Olha só. E outra ainda, Jamile, foi noite de terror. Então não foi algo assim, ou seja, acabou. Foram mais de 4 horas. Foram horas e horas. A CNN ficou ao vivo falando, olha, eles estão fazendo isso, fazendo aquilo. E ninguém foi lá. Não, em detalhe, Brasília, pessoal, onde o movimento estava acontecendo, é rua asfaltada, era à noite, então não tinha trânsito. Calma lá, não é onde eu nasci que a rua é cheia de buraco, às vezes o carro atola, calma lá. Então dava tempo sim da polícia chegar. E aqui eu quero trazer um detalhe para vocês. Parte do grupo de manifestantes cogitou, em um certo momento, ultrapassar a área isolada determinada pelo Gabinete de Segurança Institucional, porque ali eles trancaram os banheiros, né? E eles queriam invadir para poder ter acesso aos banheiros. Em um megafone, uma mulher não identificada orientou contra a ideia, dizendo: não podemos invadir, pessoal, não vamos estragar o movimento. E ninguém fez nada contra o que ela estava falando. Então, ou seja, como assim? 12? Quantas pessoas tinha fazendo aquele movimento de violento? Era pouco. 12 a 15 pessoas? Ninguém foi preso com características de um grupo, né? De uma seita. E ninguém é preso? O que o Alexandre de Moraes está fazendo? Num dia normal, um cara desses na rua, qualquer viatura ia parar. A cena do cara entrando na churrascaria e gritando pro pessoal tirar os carros, porque agora era a guerra. Quantas pessoas tem na churrascaria? Quantas pessoas não devem ter ligado pra polícia falando que tem um louco aqui falando que vai tocar fogo nos carros, porque agora é guerra. Você acha que as pessoas que estavam lá não ligaram? Ou seja, de novo, né? É aquela situação. Realmente você está subestimando a minha inteligência? Cara, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer isso daí. Agora, o que eu acho, e eu senti isso lá em 2013 e estou sentindo agora, mais do que demonstrar
que a direita é violenta, que não conseguiram provar até agora, pelo contrário, é para desestimular e dar medo para as pessoas de bem, na época de dos paz, black blocs era isso mesmo. para que as pessoas não fossem para a rua. Eu lembro que no Jornal Nacional ficou mais de 10 minutos mostrando as consequências dos black blocs na Paulista. Para quê? Porque se alguém... jornalista morreu se com um rojão na quisesse cara por causa de black bloc. sair, e lá foi o início, foi o iniciozinho. Ficaria com medo. Só que as pessoas não ficaram com medo. É a mesma coisa agora. Eles querem que as pessoas fiquem com medo de perder os filhos nas barracas. Porque tem violência. Não, as pessoas vão lá para pegar as crianças. Né, como é que chama? Conselho tutelar. Olha, o conselho... Aí não deu certo. Aí, não, agora a polícia vai lá. Não deu certo. Agora os black blocs estão entre vocês. E não deu certo. E o Lula já disse que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é extinguir as manifestações nos quartéis generais. E aí eu acho que o bicho vai pegar. Porque se houver esse confronto do líder do executivo dizendo eu não quero mais ninguém na rua, eu acredito que eles vão fazer. Assim, você já parou para pensar que para ele dizer assim, eu não quero mais ninguém na rua, ele vai ter que chegar justamente no exército? Porque hoje essas pessoas só estão na frente dos quartéis porque o exército é a área militar e quem manda é o exército. Porque outros governadores tentaram mandar a polícia para tirar essas pessoas e quem tirou a polícia foi o exército. O exército falou, não vai tirar ninguém daqui. Deixa eles aí. Eu gostaria de fazer uma explicação para as pessoas que estão nos assistindo do que seria esse tipo de grupo. Né? Esse grupo nasceu na Alemanha com o objetivo de quê? Está tendo uma movimentação, um manifesto, elas se infiltram nesse manifesto e começam a agir de modo temerário, começam a agir de modo com violência, mas não que estão apoiando aquela ideia daquele grupo. Isso ocorreu em vários outros países, chegou no Brasil, vocês lembram em que ano que chegou no Brasil? Há mais de 10 anos atrás. Nessa época aí, 2013. Né? Isso, há mais de 10 anos atrás. E quando tem manifestação de rua, eles aparecem. Só que, quando apareceu o Bolsonaro, inacreditavelmente, eles sumiram. Aí agora que o Bolsonaro, querendo ou não, o Lula já foi diplomado, ou seja, esse período já acabou, então ele vai ser o presidente no ano de 2023, aparece na manifestação que o pessoal está dizendo o quê? Não, eu não aceito o Lula. Aí eles estão dizendo, não, agora esse movimento das pessoas que não aceitam o Lula, eles são violentos. Isso, né? É para criar essa confusão mental. Isso mesmo. E aí é uma questão que as pessoas que estão de fora começam a ver essas páginas nos jornais falando desses movimentos violentos, elas acreditam. Sim. Porque elas não entendem que isso acontece. Então, mas vamos lá, minutinhos finais para a gente ir para o segundo bloco. Tudo bem que muita gente se educa pela televisão ainda. Isso é uma grande verdade, não tem jeito. Tem gente que só assiste os jornais na televisão. Elas não vão para redes alternativas, para jornalistas alternativos, YouTube e tudo mais. Mas existe e é isso que eles acho que não perceberam ainda, tanto é que eles querem regulamentar. Existe uma camada de educação, uma camada de informação pelo WhatsApp. As pessoas se informam pelo WhatsApp. Tanto é que a tia do Zap ficou muito conhecida em 2018. E essas pessoas se comunicam muito rápido e mostram a verdadeira face do que está acontecendo. Tanto é que, do mesmo jeito que nós estamos dizendo aqui, mas milhões de pessoas estão dizendo, não cola. Não cola uma situação dessa. Não compramos. Tanto é que eu não vi depois desdobramentos disso durante a semana. Eu não vi as pessoas pegando cunhas e dentes, porque parece que ficou feio. Parece que a coisa ficou assim, tipo... Falhou o plano. E não colou. E um tweet, negão? Flopou. Um tweet mesmo, eu acho que até o Roman, quando chegar a vez dele, ele vai poder falar bem sobre isso, que é isso que você acabou de falar, que o Lula falou que vai acabar com as manifestações e tal. Para ele fazer isso, ele vai ter que chegar na chefia do Exército e mandar tirar. A questão é, como que vai... será que o espírito do povo que está na frente dos quartéis esse tempo todo está preparado para essa ordem? Porque eu vou falar para vocês, no cenário que eu vejo, se ele der essa ordem, o Exército vai cumprir.
Eu queria falar um negócio para você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como eu posso usar isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com comércio e eu precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então, eu juntei toda essa experiência que eu acumulei em todos esses anos dentro do meu curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. E lá, você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para você se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou nas vidas de milhares de meus alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, N-I-U, cursos.com.br, para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, você ganha 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, meninos e meninas, é o seguinte, tem uma coisa que está me incomodando demais, porque parece que as pessoas têm memória curta. Ou então, realmente, é a carreta furacão. Ou seja, é um bicho um mais feio que o outro. É aquela loucura daqueles personagens mal acabados, né? Mal desenhados. Caricatos, correndo e sambando e pulando e se agarrando. Essa é a carreta furacão. Mas o povo se diverte. Então, quando é só diversão, é uma coisa. O problema é quando mete a mão no bolso. O problema é quando dói no bolso. Quando dói no bolso. Por quê? Na pandemia, vocês lembram que eles estavam brigando para que as vacinas pudessem ser compradas por qualquer governador e prefeito? Lembro, claro. E aí foi, né, cortado. Graças a Deus. E muita gente disse, não, olha, estão querendo atrapalhar a compra das vacinas. Por que eles não queriam deixar na mão de governadores e prefeitos? Porque teve um cidadão, não sei se vocês lembram, ele lembra até o pessoal do... Não é a mamãe, claro. Chama Dino. Flávio Dino. Flávio Dino. Quando ele era governador do Maranhão, ele comprou... Foram 70, acho que 70 respiradores, primeiro, pagando 150% a mais. Superfaturados. Já era 150% a mais. Já. Só que, para piorar o espanto, esses respiradores foram comprados aonde? Numa casa de respiradores. Não. Foi numa casa que chamava Ramp Care. Isso, né? Qual é a tradução de Ramp Care? Cuidados da maconha. Olha que beleza. Isso só pode ser piada de mau gosto. E é verdade, né? E aí... Cadê o meu nariz? Não, mas aí tudo bem. Pagou, vamos lá. Pagou mais caro, tá, né? Mas, pô, estamos no meio da pandemia, correria total. Comprou em qualquer anúncio, foi no Classificados, ó, tem essa Ramp Care aqui. Procurou na OLX. Foi na OLX ali e pagou. Né? E para chegar lá, pagou tudo antecipado, pagou toda a grana antecipada. Pô, foi legal, salvou vidas, Mostrou serviço. Mostrou serviço, pagou caro, mas comprou. E 10 mil pessoas morreram de Covid lá no Maranhão. E salvou vidas, não é isso? Não. Porque não entregaram até hoje esses respiradores. Então o cara... Né, aí você cidadão, faz... Nossa, gente, Então, esse cidadão que comprou 70 respiradores, pagando 150% mais caro, na OLX achou o primeiro nome que apareceu, jogou no Google e falou, eu tenho um respirador chamado Ramp Care, que pagou adiantado e não recebeu, hoje ele é o ministro da Justiça. Que ministro beleza. da Justiça. Que beleza. E agora ele quer tirar as armas das pessoas que têm armas registradas. Ou seja, vamos lá, eu não estou entendendo, cara. Que país é esse, como dizia Renato Russo? Porque assim, ó, vamos lá, eu quero só fazer esse prólogo, porque é o seguinte, imagina essa situação. Você tem 2 tipos de pessoas. O traficante, o assaltante, o bandido, que tem armas. E você tem uma galera que chama CAC,
que tem armas para o seu esporte. Ou até mesmo tem armas pela federal, que simplesmente a pessoa falou, eu quero ter uma arma, comprou uma arma e deixou em casa. Para sua defesa. Então, mas vamos lá. Ou simplesmente por Muita gente diz o seguinte, que armas são feitas para matar. Tá bom, armas são feitas para matar? Também. Agora, a arma dessa galera aqui que comprou e registrou, ela tem um proprietário. Qualquer coisa que essa arma fizer, quem vai responder é o proprietário dela. Ou seja, essa arma, além do próprio registro dela, ela tem pendurado nela um CPF, um nome e um acervo. As pessoas sabem onde essa arma está, de quem é essa arma e o que essa pessoa faz. Inclusive, para essa pessoa ter essa arma, ela tem que ter ficha limpa. Ela tem que ter meios econômicos para se manter. Ela tem que frequentar clube de tiro. E ela tem que frequentar clube de tiro. Essa arma tem uma capivara. Essa arma tem aonde você ir atrás. Ou seja, só que olha que interessante. Essa arma, sabe quantas vezes ela se envolve num latrocínio ou numa morte? Menos de 1%, menos do que isso. Agora, a do traficante, 100% dessas armas que não tem registro, não tem um CPF grudado a ela, elas são usadas 100% para o tráfico, para a morte, para o sequestro. O traficante, ele é um comerciante vítima da sociedade. Agora, se você tem uma arma que 100% dela é usada para morte, para extorsão, para o estupro, para o tráfico, para o sequestro, por que eu deixo essa arma aqui para depois e vou pegar justamente essa arma que tem um histórico, tem um CPF e tem uma pessoa que já foi pesquisada a fundo antes de entregar? Qual é o raciocínio dessa pessoa, Porque nenhum político quer resolver problema, né? Um problema resolvido é um problema para um político. O político quer o caos. O político quer a bagunça para ele poder prometer uma solução e ele não entregar porque um outro político que não presta não deixou ele entregar aquela solução. Eu vendo o Flávio Dino, eu vendo os discursos dele, eu até fiz uma brincadeira recentemente na minha live, que quando chegar ali em janeiro, março, abril, a gente vai sentir saudades do Alexandre de Moraes, mano. A gente vai achar que o Alexandre de Moraes era o cara mais tranquilaço do mundo, porque quando você começa a ouvir o discurso do Flávio Dino, é um discurso bem mais radical, que até o próprio pessoal que tinha ranço do Bolsonaro, né, já está começando a perceber esse tipo de discurso. Se fosse só um Flávio Dino, da gente falar assim, não, negão, relaxa, é só o Flávio Dino, porque na economia vai ser um cara da hora, na infraestrutura vai ser outro da hora, na cultura, não sei aonde. Não! Essa era, foi uma coisa que eu falei hoje na minha live, eu falei assim, gente, a era do cargo técnico acabou. Acabou, não existe mais cargo técnico. Hoje o cargo é por indicação, é um amigo do meu pai, ou o cargo vai ser, essa até eu peguei de uma inscrita minha que falou isso, ou vai ser na base como o próprio Arthur Lira. Olha, eu te dou 150, garanto pra você 150 votos, tu me dá o Ministério da Saúde. Entendeu? É isso, infelizmente, esse é o Brasil que a gente vai ter. Roma, qual é o sentido de ficar tão afoito, tão preocupado em tirar armas, que existe um histórico, que existe uma legitimidade, que existe como eu disse, um acervo, existe um CPF atrás dela, e não ir atrás dessas armas que são 100% utilizadas para o roubo, para o estupro, para a extorsão, para o sequestro? Então, essa galera que tem essas armas, os CACs, né? Caçadores, atiradores e colecionadores, são pessoas que o sistema não consegue controlar. Esse sistema aí que o Negão acabou de descrever. São pessoas que pensam totalmente diferente do que está colocado aí. Então fica muito difícil de você negociar com essas pessoas. E elas, querendo ou não, essa arma traz uma sensação de segurança para quem está em casa, para quem está ali defendendo a sua família, né? É diferente. O ladrão que sabe que você tem uma arma na sua casa, ele vai pensar duas vezes, porque o ladrão procura facilidade e não dificuldade. Ventura, só mais um pouquinho, respondendo, aliás, pegando referência no que você falou a respeito do que muita gente fala, né? Que arma é feita para matar. Você colocou muito bem. Para tirar um porte de arma, para você conseguir ter uma arma... Porte não, posse. Posse. Só para deixar em casa. Só para deixar em casa. É um baita processo.
Não é cheguei ali, comprei, então não é no Canadá que você vai lá no supermercado, compra uma, depois pega o documento, mostra ali e leva a sua arma para cá. Não é assim, não. É um baita processo que tem que acontecer, você passa por um monte de testes, o Exército Brasileiro tem que aprovar. Não é assim, brincadeirinha não. Agora, para tirar a sua carteira de habilitação, você não passou por um baita processo também? Você não está ali tudo registradinho, não tem pendurado o seu CPF, como o Ventura falou? Se você não pode, aliás, você não pode pegar o seu carro e tirar a vida de alguém? Não, por essa então, lógica, assim, pelo menos aqui em São Paulo, muitos bandidos estão se travestindo de entregadores iFood. Então o que a gente faz? Acaba com o iFood? Pois é. Então você tira todos os iFoods, porque se você tirar todos os iFoods... Mas o próximo governo quer acabar, mas não por isso. Você entendeu? Amazon, iFood... Aí eu quero entender com a Duda, qual é a lógica de desarmar a população e deixar os bandidos armados? Eles não querem apenas desarmar a população. Eles querem desarmar a população, meter câmera na roupa dos policiais, impedir a operação dentro das comunidades, mas em nenhum momento, nenhum deles parece estar nem um pouco preocupado com diminuir criminalidade, com encontrar e eliminar os chefões do tráfico. Pelo contrário, tem chefão do tráfico aí sendo solto porque foi julgado no lugar errado. Né? Então, assim, porque não teve o trânsito em julgado e toda essa pataquada que eles inventam de uma hora para outra para soltar os amigos deles, né? É bizarro. O nome disso é bandidolatria. A gente vive num país onde bandidolatria impera. Porque a gente sabe muito bem que os meninos do Lula, né? A galera do tráfico, a galera do crime, eles têm ali muitas amizades, cara. É uma galera pesada. Dá trabalho você combater essa galera. E pro governo que tá entrando, nem compensa. Então, infelizmente, quem toma na cabeça é o povo. Jamile, você acredita que isso poderá ocasionar o aumento da criminalidade? Gente, olha só. O maior eleitorado do Lula nas prisões foram os apenados, é claro. As pessoas que estão lá presas, de 5 votos, olha só, 4 votaram nele. Então, assim, eu preciso desse povo para votar em mim na próxima eleição. Quanto mais medo eu colocar na população, melhor vai ser para mim, porque eu vou ser o Deus dele. O Estado. Né? O Estado, aí o Estado vai poder mandar, porque se eu dou mais liberdade, eles podem passar por cima de mim. E se eu coloco medo, não. Calma lá. Eu vou conseguir manter a situação debaixo das minhas asas. Essa daqui, na minha visão, é a resposta da tua pergunta. Olha que interessante. Para terminar, o nosso tempo até acabou. Só para você de casa ficar pensando. Você sabia que o Japão, antes de atacar Pearl Harbor, ele pensou em invadir os Estados Unidos por terra? Aí o pessoal, não, vamos invadir aqui, ó, não tem exército. O pessoal fala assim, vocês vão passar da primeira cidade. Eles falam, por quê? Todo americano tem uma arma. Eles vão se defender. Você sabia que o Lampião não entrou em Mossoró? Sabe por quê? Porque toda a população estava armada. Foi o único lugar onde ele não conseguiu adentrar. Mossoró. O Texas tem as menores taxas de segurou o Lampião fora da cidade. Tem bala até hoje lá. Então pense nisso. Esse é o Linha de Frente. E depois você escreva aqui embaixo o que você acha. E te vejo no próximo programa. Até mais, pessoal! Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.